Fala galerinha, boa tarde. Mais um videozinho aqui nosso, né? Olha só, deixa eu explicar por que eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Porque ontem nós tivemos uma provinha aí da Unirio. E aí, essa provinha eu tava na boa expectativa em comentá-la. Só que aí depois eu fiquei descobrindo, aí eu fui pro plantão. E quando eu fui pro plantão, eu tava esperando que alguns aluninhos me enviassem aí essa provinha. Só que eu fiquei sabendo que não podia levar o caderno, né? O caderno de prova. E aí não dava pra eu comentar, né? Então eu não consegui comentar essa provinha ontem à noite no meu plantão. E aí o que aconteceu? Eu recebi assim muitas mensagens, né, nas minhas redes sociais, dos aluninhos falando assim: professora, eu odiei aquela prova, professora, aquela prova tava difícil demais, né? E aí os comentários: Billy, meu filho, colabora. Gente, todo vídeo meu, Billy, não tem jeito, né? Ele começa a loucurinha dele. E aí eu comentei: vem, meu filho, vem cá, deixa eu subir você. E você quer aparecer, você vem e aparece. Ô, gente, desculpa, é meu filhote aqui. Vem logo, Billy, anda. Não, sobe aqui então. Então, olha só. O que aconteceu? Alguns aluninhos, né, começaram a comentar que tava muito... Ah, não, filha, assim não dá, sua mãe tá gravando. E aí começaram a comentar que a prova tava muito difícil e aí não dava pra falar as questões, né? Não, quieta, filho. Ah, nem, Billy, toda vez é isso? Não, tem que se comportar. E aí começaram falando das questões, né, que as questões de SUS tinham sido bem pesadas. E eu falei: ah, não, ninguém merece, porque eu queria muito comentar sobre essas questões, mas aí eu não consegui comentar porque ainda não saiu o caderno de provas. A aluninha falou que quando saísse agora, que tá a previsão, que quando saísse agora, no período da tarde, ela iria me enviar. Então eu estou aguardando ansiosa por esse caderno de provas. Mas eu, assim, na verdade eu quis entrar aqui ao vivo antes de comentar as provas, porque como eu falo demais, né, eu falei: se eu for comentar isso na hora da prova, vai ficar muito extenso meu vídeo. Deixa eu ver quem tá, vou te assistir, assim, lagarto do... Ah, que chique. Top, a Meire, Alex, amor, você está de lado na tela. Ixi, muito obrigada, amor, eu tô de lado na tela, é porque eu tentei colocar assim. Pronto, eu já fiquei sem ficar de lado. Pronto, obrigada, amor. Você tá de lado, quase de cabeça pra baixo. Mas isso é culpa tua, tá, seu Alex? Porque ele fala pra mim não gravar assim. Porque assim, na hora que coloca lá no YouTube, fica os negócios pretos. Aí ele fala: amor, vira o celular, grava assim. Aí lá vai eu gravar aqui e fico gravando errado, viu? Culpa tua. Então, meus alunos, pronto, já não tô mais de cabeça pra baixo, não. Então vai ficar assim mesmo. Então, olha só, deixa eu comentar aqui. Deixa eu ver aqui meus aluninhos. A Leia tá aqui, a Meire. Vou te assistir assim que largar do plantão. Ô, Meire, bom plantão pra você, meu amor. Gente, meu cachorro não quieta. Pensa num cachorro terrível. Então, tá. Volta do jeito, cadê? Volta do jeito que tá. Ah, não, Alex, decide. Quem tiver no celular é só virar. Não, não vou voltar nada. Já tô aqui pagando mó vexa. Entendeu? Não, vai ficar assim agora, pra tu não ficar mandando fazer as coisas erradas. Tá, enfim, vamos lá voltar, né? Porque esse meu vídeo aqui já tá terrível hoje. Já tô aqui com o cachorro aqui que não para de azucrinar. Já tô aqui, pelo amor de Deus, como é que o cachorro faz isso ao vivo? Meu filho, olha só, este é o Billy. Billy, esses daqui são os meus alunos. Então, por favor, meu filho, se comporte, tá? A mamãe tá ao vivo gravando. Tá bom? Então, olha só, quem tem cachorro sabe como é que é, né? Adora se aparecer, mas também quem não tem, tem gente que não suporta cachorro, né? Eu amo. Então tá, vamos lá. Volta. Seguinte, comecei a ver lá os meus comentários, e nos meus comentários estavam assim. Primeiro falando que a prova tinha sido muito difícil, que a prova não tava, né, muito parecida com as provas que estavam aí nessas últimas provinhas que nós tivemos. Eu vi falando muito da parte da legislação do SUS, eu vi falar muito da parte da legislação do EBSER, tá?
Eu acredito que agora são 3 horas, deva estar saindo aí o caderno, né, de provas, porque segundo o edital diz que são 24 horas, né, depois da aplicação da prova. Então eu estou assim aguardando, ansiosa para o caderno, tá? Então assim que eu tiver o caderno, eu faço comentário aí das minhas questões. Só que por que eu quis entrar agora ao vivo? Oi, prof, comentará a prova administrativa da IBFC? Ô, meu amorzinho, a Kit, né? Sim, na verdade, eu quero comentar todas, né? Na outra, que foi de Lagartos, que foi Sergipe, eu comentei todas as provas. Foram 4 provas, né, assim, distintas, então eu comentei todas, tá? Só que para eu comentar, eu preciso que vocês me enviem, né? Porque eu não fiz a prova. E eu não sei se tem aquela disponibilidade, que alguns liberam, né? Para qualquer um pegar, outros não, precisa ter o CPF, aqueles negócios lá, tá? Então, quem tiver acesso aí pode me enviar, tira as fotinhas aí, ou me envia em PDF aí pelo meu e-mail é profandreaps@gmail.com. E aí eu vejo e faço comentário aqui, tá bom? Só não fiz ontem mesmo porque essa não foi disponibilizada, mas eu faço sim. Então vamos lá, meus amores. Milena, obrigada, Milena. Sandrinha tá aí, a Cléa, a linda, só linda é você. Então olha só, deixa eu falar por que eu vim fazer esse comentário antes das questões da prova. Seguinte, alguns aluninhos colocaram assim, professora, caiu de novo uma questão de pacto, tá? Então essa minha live aqui é para explicar sobre esse raio desse pacto aí que tá sendo cobrado. Há 2 semanas nós tivemos uma semana, sou professora do ENF Concursos, né? Também sou de outras plataformas online, mas nós fizemos uma semana lá no ENF Concursos e eu comentei essa questão de pacto lá nessa semana que nós tivemos do ENF Concursos para falar sobre essa questão do pacto, né? Então eu já tinha comentado lá sobre o que os alunos estavam falando. E agora eu vi que caiu uma outra questão, não sei ainda sobre a questão, mas veio à tona de novo o negócio do pacto, tá? E aí o que eu fiz? Na verdade, eu, como professora, eu não fico olhando todos os editais, né? Porque os editais da EBSER, eles são, a parte de SUS ela é idêntica, ela não tem alteração, não tem diferença nenhuma. E aí, o que eu fui olhar? O que eu fui observar agora quando eu peguei o edital, tá? Que foi esse edital agora da Unirio, que foi a provinha que nós tivemos aí domingo, né? E também aproveitei e olhei de Lagarto, né? Nas 2 provas, meus cheirinhos, nós temos aí a possibilidade do pacto estar sendo cobrado, tá? Mas eu vou explicar, calma, certo? Então é o seguinte, quando você pega o edital, eu já havia comentado isso, né? Nessa semana do aulão lá do ENF Concursos, quando você pega o edital, você tem lá o conteúdo a ser trabalhado, né? Então ele te direciona lá o conteúdo. Ele não coloca referência bibliográfica, né? Alguns editais eles colocam referência bibliográfica que ele quer que você estude dentro daquele livro, dentro daquilo que ele pede. Esse edital ele não coloca, tá? IBFC e a OSP, que são as duas, né, que estão nas provas aí da IBCE, eles não colocam, mas eles colocam o que você tem que estudar. Então eu vou fazer o seguinte, acho que você não vai conseguir visualizar, mas eu dei um print aqui do edital, mas isso daqui você encontra na internet, tá? Qualquer pessoa vai ter isso disponível. Deixa eu ver se eu coloco mais pra cá. Tá? Então é assim. Eu tenho aqui esse edital que eu abri, foi da Unirio, tá bom? Então vem aqui o edital da Unirio, tem aqui esse edital, deixa eu ver qual que é o número, é o número 3, deve ser área assistencial, tá? Então você pega o edital, abre aqui. Então, já tô direcionando qual que eu tô vendo aqui, tá? Que é o da Unirio. Ok, aí depois que eu pego esse edital aqui da Unirio, aí eu vou para essa parte aqui, que é a parte do conteúdo programático. Aí ele coloca assim, as provas têm caráter eliminatório, classificatório, sendo constituída conforme a tabela. Aí ele dá a tabela. Gente, isso daqui é hiper mega importante. Deixa eu voltar aqui um pouco para mim. Isso daqui é hiper mega importante. Por quê? Porque ele coloca assim, as provas, os conhecimentos, número de questão, valor da questão e total dos pontos, né? Então, aqui no caso, nessa prova da Unirio, ele colocou conhecimentos básicos, combinado? Para conhecimentos básicos, você teria língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação aplicada à EBSER, tá? E muitas das provinhas da EBSER, eles colocavam a legislação do SUS, que tá aqui, ó, legislação aplicada ao SUS na parte básica. Então, nesse edital aqui específico da Unirio, legislação do SUS veio como conhecimentos específicos. André, e o que isso muda? Isso muda o peso da questão, o valor da questão, tá? Então, olha só. Nas outras provinhas da EBSER, que o SUS,
ele vinha aqui nessa parte de conhecimentos básicos, eram 5 questões. Cada questão da básica vale 1, né? Você tinha 5 pontinhos de SUS. Eu sempre falava, ó, vamos garantir os 5 pontos de SUS. Nessa da Unirio, meu cheiro, são 5 questões, continua. Só que o peso é 2. Então, ao invés de ser 5 pontinhos, são 10 pontinhos. Quem não se atentou a isso e não estudou SUS como deveria ter estudado, dançou, né? Porque esses 5 eu já acho muito para SUS. Imagine 10 pontos, né? Então, isso daqui é o primeiro detalhe a ser observado. Então, eu tenho aí 5 questões de SUS com peso 2, valendo 10. E vou ter de conhecimentos específicos, número de questões 25 com peso 2, valendo 50, tá? Então, é muita coisa. Então, a primeira coisa que eu observei foi isso, que o SUS veio na parte de conhecimentos específicos com peso 2. Ok. Vou fechar essa parte. Aí tá a mesma coisa, tá, meu cheirinho? Se você entrar, ó, tá aqui. É porque eu não consigo, né, fazer aqueles tem assim, disponibilizar, mas tá aqui. É só você entrar aí no Google e colocar aí edital. Você vai ver isso daqui exatamente o que eu tô vendo, tá? Aí, eu vou aqui pra terceira parte. Vai, meu cheirinho, abre aqui. Por que você não quer abrir? Já tá aberto, será? Acho que eu já abri aqui. Ah, tá. Então, ok. Não, esse aqui que eu quero. Tá. Aí é o seguinte, olha só. Não sei se você vai conseguir visualizar, mas é essa parte que eu vou colocar agora, que eu vou comentar. Tá assim, ó. Conhecimentos específicos nível superior, tá? Que é o mesmo do nível médio. Eu vou comentar do nível superior, mas é o mesmo do nível médio. Então, vamos lá. Primeira coisa. Para eu conseguir formular, né, um recurso, eu sempre falo isso, você tem que ter uma argumentação. E uma argumentação que seja plausível naquilo que você está querendo argumentar. Então, vamos correlacionar a parte dos conhecimentos específicos que consta aqui, de nível superior. O que eu vou olhar, Andréia? Eu vou olhar o seguinte. Se a minha provinha foi para a área administrativa, ou se a minha provinha foi mesmo aí, né, para a área assistencial, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, outras áreas que não sejam enfermagem, você vai ter que ver se essa questão de pacto caiu para você. Porque se essa questão de pacto tiver caído para você, na parte de conhecimentos específicos, que é a legislação aplicada ao SUS, cabe recurso. Combinado? Por que vai caber recurso? Porque quando você estuda a legislação aplicada ao SUS, ele só cobra assim. Vamos lá. Tá aqui, tá? Não sei o que eu tô inventando, não. Tá aqui. Só pegar o seu edital aí, quem não tem edital, é só baixar. Tá escrito assim, primeiro item. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde. O que é isso, André? Evolução histórica da organização é todo o processo histórico, que são os acontecimentos que antecederam o SUS, tá? Então, nem se falava, nem se cogitava SUS, é todo o processo de evolução. Sempre comento isso, né? Que são aquelas datas, 1800, 1900, 1921, 23, 30, 1945, 64, tudo isso. Combinado? Então, você vai estudar tudo isso. Pronto, já justifiquei o primeiro. Depois ele fala construção do Sistema Único de Saúde. Construção do Sistema Único de Saúde, ele começa a ter essa construção a partir da 8ª conferência, que é 1986, né? Que a gente estabelece as bases da reforma sanitária, idealiza um sistema que seja único para a saúde. Em 1987 nós temos o SUDES, em 1988 nós temos o SUS, tá? Então isso tudo vai junto com o processo histórico, evolução histórica. André, existe alguma possibilidade de ser cobrado pacto pela saúde aqui? Nunca! Então, esse primeiro tópico que eu estou explicando, não existe nunca a possibilidade dele cobrar pacto pela saúde aqui. Combinado? Vamos para o segundo tópico, 2. Está escrito assim, controle social no SUS. Não, perdão, ainda dou continuidade. Depois que ele fala assim, construção do SUS, ele fala princípios, diretrizes e arcabouço legal. Então, vamos lá. Quando a gente estabelece os princípios do SUS, esses princípios, eles vão ser definidos dentro do 80-80. Então, se ele já fala de princípios, obrigatoriamente você vai ter que estudar 80-80. Só que depois ele ainda diz que tem que estudar 80-80. Então, não se preocupe. Quando ele fala de diretrizes, ele fala daquilo que se estuda dentro da Constituição, que é o artigo 198. Mas ele também vai pedir para tu estudar a Constituição, então vai estar lá. E quando ele fala de arcabouço legal, isso daqui é uma coisa muito comentada, que os alunos perguntam muito, é quando a gente fala sobre arcabouço legal, são todas as normatizações que dão base para
a execução daquilo que foi aprovado. Quando a gente tem uma lei sendo aprovada, a gente tem um papel, a gente tem uma teoria. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Tem um papel ali falando, ó, tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas a execução, a prática, como que isso vai ser feito? Vai ser através dessas normatizações, tá? Por quê? Porque não precisam ser mais leis. Aí vai ser a hora de executar. Então, essa execução é feita por essas normas, né? Normas operacionais. E aí nós temos as NOBs e as NOAs, tá? As normas operacionais de assistência e as básicas, que é 991, 93, 96 e NOAs 2001, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo, a aluninha fala, professora, mas tá lá para estudar NOBs e NOAs, e no meu edital não tá escrito NOBs e NOAs, por isso que eu falo, você tem que entender o edital. E entender o edital, arcabouço legal são essas normatizações. Andréia, até aqui, existe alguma possibilidade de ser cobrado o Pacto 2006? Não existe. Aqui nós estamos num processo de evolução histórica, depois nós temos aqui o nascimento do SUS em 88, nós estamos em 88, e depois nós temos as normatizações, né, que é 91, 93 e 96. O Pacto é 2006, tá? Então, nenhuma possibilidade, combinado? O tópico 2 fala assim, controle social no SUS. Quando a gente fala de controle social, como é que eu vou ter o controle social dentro do SUS? O controle social nada mais é do que a participação da comunidade, tá? Então, eu vou ter a participação da comunidade sendo inserida dentro do sistema e através dessa participação da comunidade, ela vai fazer esse controle. E como que esse controle vai ser feito? Através dos nossos conselhos de saúde. E onde que eu encontro falando de conselhos de saúde? Na Lei 8.142, tá bom? Então, a gente precisa estudar a Lei 8.142. Só que a Lei 8.142 é uma lei que vai definir a participação dessa comunidade no controle social. Só que depois eu preciso ter o detalhamento, tá? Como que vai ser isso de fato? E aí é por isso que ele coloca que é a Resolução 453, porque a Resolução 453 vai falar sobre esse detalhamento dos conselhos de saúde, combinado assim? Então, pelo fato de estar escrito aqui controle social no SUS, que é o tópico 2, não existe a menor possibilidade também dele cobrar SUS nesse item aqui, tá? Meus cheirinhos, eu tô lendo aqui, tá bom? Mas isso daí é aquilo que eu falei que tá tudo escrito, tá? Não tô inventando nada aqui não, tá bom? Você pode seguir aí, se você quiser, com seu edital. O tópico 3 é exatamente isso que eu falei, Resolução 453 de 2012. A Resolução 453 foi uma alteração que nós tivemos na Resolução 333, que era de 2003. Ela foi revogada e no lugar dela veio essa 453. Então, a 453 nada mais é que um detalhamento dos conselhos, tá? Toda a provinha da IBCE, eles gostam de colocar pelo menos uma questãozinha aí dessa Resolução 453. André, pode ser cobrado pacto aqui, mas é nunca, não pode, esquece. O tópico 4, Constituição Federal, artigo do 194 ao 200. Não existe nenhuma possibilidade de cobrar pacto dentro da Constituição, né? Porque pacto é 2006, Constituição é 88. Então aqui a gente vai estudar sobre a Seguridade Social, vai estudar sobre o nascimento do SUS, vai aprender as diretrizes do SUS, vai falar sobre a participação da iniciativa privada, vai falar das competências do SUS, mas nunca sobre pacto pela saúde. O tópico 5 fala da Lei Orgânica da Saúde, que é a 8080 e a 8.142, né? Nós sabemos que as duas são leis orgânicas. A 8080 a gente vai falar sobre a organização, sobre o funcionamento desse sistema, e a 8.142 vem detalhar a participação da comunidade e falar sobre o financiamento do SUS. Ambas são do ano de 90, tá? Nada a ver com pacto. Esse é o tópico 5. Aí vem também no tópico 5 o decreto presidencial, que é o decreto 7.508. Esse decreto 7.508 é de 2011, tá? E ele regulamenta a 8080. Então, ele vai falar sobre a 8080, tá? Ele vai dar um detalhamento sobre a 8080, mas não tem nada a ver com o pacto. E aí nós temos determinantes sociais da saúde, sistemas de informação para terminar. Determinantes sociais é o tópico 6, tá? Determinantes sociais é aquele que a gente comenta dentro da 8080, que fala dos fatores condicionantes determinantes da saúde, que é o artigo 3º. Mas nós temos uma política mundial, uma política nacional que fala desses determinantes, tá? Nós temos um conceito pela OMS, que ela estabelece como determinantes. Nós também temos o conceito aí pela essa organização, né, que trabalha com esses fatores que vão determinar a nossa saúde. Nada a ver com pacto. E o sistema de informação em saúde é um sistema complexo, né, que nós trabalhamos com CIA, com CIAB, com SINASC, com CIS pré-natal, enfim, todas as minhas aulas eu falo sobre isso. Então, meus amores, o que eu quero deixar claro para vocês? Se
eu estou lá na minha provinha e ele pediu conhecimentos específicos, que é específico a legislação aplicada ao SUS, não posso ter pacto pela saúde sendo cobrado aqui. Não pode. Tem que se formular um recurso. E como que esse recurso vai ser feito? Alegando isso, que conforme o edital que está aqui, tá? Que se refere aos conhecimentos a respeito da legislação do SUS, deixa eu colocar aqui, tá? Eu não posso, tá? Cobrando esse conteúdo, porque não consta aqui nessa parte aplicada à legislação do SUS, tá bom? Então, isso daí vai ficar claro para todos os profissionais do administrativo, ou mesmo os profissionais aí da área assistencial, que não sejam enfermeiros, tá? Enfermeiros eu vou falar agora. Aí eu vou especificar para enfermeiros, tá bom? Então, é só justificar aqui, conforme o edital, aquilo que consta, certo? Só que, vamos lá. Considerando isso daqui, eu olhei essa parte aqui e falei, não, gente, isso daqui não pode cobrar pacto pela saúde. Por que eles estão cobrando pacto pela saúde se não consta no edital? Enfim, tá? Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu sou curiosa, vou dar uma olhada na parte de enfermeiro, né? Vou olhar a parte específica de enfermeiro, tá? Então, olha só, deixa eu colocar aqui que acho que vai dar pra ver melhor. Tá aqui, ó. Então, eu vou falar pra enfermeiros. Aqui a parte específica tá bem pequenininho, mas é só você pegar seu edital ou entrar no edital aí no Google e verificar isso que eu vou falar. Seguinte, aqui na parte de enfermeiro, na parte específica, que você tem que estudar especificamente lá para enfermeiro, tá escrito assim: fundamentos do exercício de enfermagem, lei do exercício profissional, né, que é a lei 7498, aí fala do decreto 94406, código de ética, análise crítica, bioética, que é o tópico 1, 2 e 3, ok? Para quem é enfermeiro, quem não esquece. Aí no tópico 4 vem escrito assim: Sistema Único de Saúde e Processo Social de Mudanças. Então, meu cheirinho, se tu é enfermeiro e se na tua prova de enfermeiro caiu Pacto pela Saúde, está aqui, ó, a justificativa de estar cobrando o pacto, tá? Então, aqui eu aceito o pacto, tá? Agora, naquela parte da legislação do SUS, eu não aceito o pacto. Então, por isso que quando alguns aluninhos comentaram aí, claro que eu não sabia qual era a prova, se era específica de enfermeiro ou se era a prova, né, que é comum aos outros cargos, eu falei assim, se for a parte que cai a legislação do SUS, eu preciso que você entre, eu preciso não, né, eu indico que você entre com recurso, porque não pode ser cobrado, tá? Então, eu acho que o Alex, não sei se eu tô recebendo aí umas mensagens, e acho que o Alex tá me mandando algumas mensagens, acho que eu vi alguma coisa de prova. Então, eu acho que acabou de sair o caderno de prova, tá? Alex, meu cheiro, você tá aí ao vivo, me dá aí um alô, se é isso mesmo, não tô conseguindo aqui acessar as minhas mensagens, mas se for, eu vou comentar daqui a pouco, tá bom? Então, se for enfermeiro, não tem como entrar com recurso, porque quando ele fala aqui, Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o processo social de mudanças, é tudo aquilo que nós tivemos durante esse processo, né, que gerou essas alterações sociais. E o Pacto pela Saúde foi um dos maiores processos que nós tivemos, tá? Porque o Pacto pela Saúde, ele engloba 3 pactuações, o Pacto em Defesa da Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, tá? E aí, se tá aqui na parte específica, tem que estudar, tá bom? Então, na verdade, eu quis fazer esse comentário aqui com vocês, tá? Porque eu acho que isso daqui vai gerar, né, ainda outros comentários. Então, a minha justificativa é essa, tá? Se caiu na sua provinha e você entrou na parte específica, que é do seu cargo, e na parte específica do seu cargo não vem escrito aí SUS, processo social de mudanças, você não encontra isso na parte específica, ele não pode cobrar, ele só pode cobrar se na parte específica ele colocar aqui, tá bom? Então, meus amores, pronto, já fiz essa like aí pra gente comentar sobre a respeito desse pacto, e realmente eu já vi uma mensagenzinha ali do Alex me mandando, e as provinhas, né, acho que os cadernos já começaram a ser disponibilizados, bem como o gabarito. Vou dar uma olhada agora
E aí eu já volto para comentar aí mesmo as questões, tá? Para ver que cabe recurso e até fazer um comentário aí em relação a esse nível dessa prova que todo mundo falou que foi bem pesado, né? Que foi uma prova bem difícil, tá bom? É rapidão, já volto um cheirinho. Acre, tô ligada, professora, você é Lucie, acho que é Lucie S. Lima. Ô, meu amor, muito obrigado, tá, meu cheirinho? Então, olha só, eu vou, mas é rapidão, já volto, vou dar uma olhadinha, tá? E aí eu comento essas questõezinhas aí da prova da Unirio, que eu estava na maior expectativa. Um cheiro, rapidão. Fica aí, não sai não.